E por que a oração de cor é importante? Olha que coisa linda. É a oração de quem é pobre, viu? Porque vejam, eu vou repetindo. Ah, mas eu estou distraído. Tem nada não. Vai repetindo até que a voz, pouco a pouco, vai educando o seu sentimento. De tanto rezar de cor, você termina assimilando aquelas palavras, assimilando aqueles sentimentos. Ela vai impregnando você. Tá certo? Ah, eu não estou conseguindo rezar nada. Então reza o terço. O terço é a oração mais pobre que existe. Na Catedral de Palmares, tem uns mosaicos bonitos com os mistérios do terço. E interessante, tem lá na visita a Isabel, Nossa Senhora, cantando Magnífica. Né? E tem 2 desenhozinhos ao lado. Um desenho é uma estátua, aquela estátua do livro de Daniel, de Nabucodonosor, destruída, quebrada. Porque Deus derruba os soberbos. Nossa Senhora cantou isso. E do outro lado tem um terço. Porque Deus eleva os humildes. Porque rezar terço é coisa para quem é humilde, para quem é pobre. O terço surgiu de quem não sabia latim para rezar os salmos, então rezava o terço no lugar dos salmos. Né? E quem é soberbo não gosta do terço. Ficar repetindo isso, pois é. Veja, ficar repetindo essas palavras, pois é para quem é pobre mesmo, é para quem é humilde. Você é grande demais, não precisa rezar o terço não. Está vendo? Já está com o diabo mesmo no couro. Pode ficar. O terço é para quem é pobre. De tanto repetir aquelas palavras, de tanto, é interessante. Veja, tem umas coisas, olha minha gente, tem umas coisas que a igreja nos ensinou e que a gente não deveria mudar nunca. Por exemplo, o texto aqui que eu uso é o de vocês, e o que eu gosto é que ele é grandinho. Aí veja, então, vejam, o texto, né, é importante rezar o texto com o texto na mão. É importante rezar o texto mexendo nas contas. Isso tem um sentido, tá certo? Isso faz com que você vá entrando. É interessante, ainda que você não preste atenção nas palavras, ainda que é impossível rezar o texto todinho prestando atenção nas palavras, mas enquanto você vai repetindo, você é o coração, é o mais profundo do seu coração que vai ficando diante de Deus. Diante de Deus. Terminou o texto, você pode dizer, não me lembro das palavras. Se incomode não, Deus se lembra. Tá certo? Se incomode não, você ficou na presença dele. Ah, mas eu pensei em tanta coisa. Não tem nada não, você pensou diante de Deus. E pensar diante de Deus é derramar o coração diante de Deus. É rezar. Compreendem? Então a oração vocal. Às vezes durante o dia, estão caminhando, estão no ônibus, não é? Senhor Jesus, tem piedade de mim. Estão rezando. Sobretudo as jaculatórias. O que é essa história de jaculatória? Iacta, em latim, era a lança que os soldados romanos usavam. Então, veja, uma jaculatória é jogar a lança. Então, a jaculatória é uma oraçãozinha curta, simples, que eu jogo para o céu. Não dá nem tempo de distrair. Jesus misericórdia. Não dá para distrair nessas 2 palavras. Veja, eu jogo para o céu com toda a força. Tá certo? Veja. Né? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Então, as jaculatórias. Dentre essas, uma que não é muito conhecida aqui, mas nossos irmãos do Oriente rezam demais, que é docíssima. É a oração do nome de Jesus. Feliz de quem decora essa oração e repete, se possível, o dia todo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Repetir isso. De tanto repetir, às vezes quando você diz Senhor, ou quando diz o nome de Jesus Cristo, ou quando diz tem piedade, ou pecador, cada vez aí nosso Senhor, de acordo com a moção do Espírito Santo, abre para vocês tanta coisa, tanta sabedoria, tanto, abre o céu. Então essa é a oração vocal. As ladainhas, os terços, tá certo? Depois tem a oração mental, que aí sim é eu realmente de modo espontâneo, né, colocar diante do Senhor minhas necessidades. É diante do Senhor me abrir, que às vezes é com palavras e às vezes sem palavra nenhuma.
Imagine duas pessoas que se amam, casal de namorado apaixonado. Aí se encontram para namorar. Às vezes eles conversam, falam entre si. Às vezes não precisa palavra. Ficam só ali. Está junto. Está juntinho do outro. Um fazendo carinho no outro. Pronto. Às vezes a oração não tem mais palavras. Não tem mais. Fica uma presença. Uma presença. As palavras vão embora. Explodem. A própria oração em línguas que nos ambientes de renovação carismática se pratica, é isso. O que é rezar em línguas? É quando nas palavras não cabem mais os sentimentos. Não precisa mais palavra. É só um ficar diante de Deus. Veja, e aqueles gemidos, tá certo? Simplesmente são para sustentar o ficar diante de Deus. Uma coisa parecida com a oração em línguas são algumas melodias do próprio canto gregoriano da igreja. É um modo de rezar em línguas. Por exemplo, se vocês... Eu não sou cantor, nem sei cantar direitinho não, mas alguma coisa dá para quebrar o galho. Se pega, por exemplo, só para vocês verem, o Kyrie 9, repare isso aqui, vou dizer, viu, em grego. Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade. Repare. Kyrie... Não, esse é o 8, tem nada não. Veja, vai demorando, vai ficando ali, tá vendo? Olha. Então é um modo de você se manter na presença de Deus. Compreende? Para além das palavras. Assim também a oração em língua. É um modo, as palavras explodem. Não cabe. O sentimento, o estar na presença de Deus é como que explode as palavras. E fica ali. Como também a oração silenciosa, sem palavra alguma. E às vezes até sem pensar mais nada. Só um sentido profundo da presença. A presença do Senhor. Então isso é a oração, tá certo? A oração mental, que depois é a oração mais contemplativa. Quanto menos palavra, quanto mais o sentido da presença de Deus, mais profundo. Mas outra coisa, a oração pode ser de louvor, a oração pode ser de agradecimento, de ação de graças, a oração pode ser de intercessão, de súplica. E eu queria insistir um pouquinho nisso. A oração de súplica e a oração de intercessão também é de súplica, é pedir por outros. Veja, nosso Senhor nos mandou pedir. Já ouviram gente dizer assim? Eu não peço nada a Deus, só agradeço. Já ouviram? Aí quando você diz soberbo tolo. Soberbo tolo, isso não é piedade, isso é somente imaturidade besta. A gente pede porque é mendigo, a gente pede porque precisa. E nosso Senhor diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Aí eu pensei, eu me digo, eu não peço, agradeço. É para pedir sim. E pedir sem jamais desfalecer. Nosso Senhor aqui está falando da oração de súplica, de pedido. Olha o que ele diz, quando ele vai contar a parábola, havia, olha aqui, só um instantinho, está aqui. Havia numa cidade um juiz que é ateu, não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Essa mulher, esta viúva pobre, desvalida, está pedindo. Santa Mônica pediu anos e anos a conversão de Santo Agostinho. Terminava a missa, ela ia atrás do bispo pedir: reze por Agostinho. Um dia o bispo perdeu a paciência: mulher, pelo amor de Deus, vá embora. Não é possível que se perca o filho de tantas lágrimas. E não se perdeu mesmo não. Então veja, pedir. Para mim, o grande teste para a nossa fé é a capacidade que a gente tem de rezar pedindo. Quando eu peço, veja, quando você reza, você não mexe só com a sua cabeça, não mexe só com o seu corpo na posição de rezar. Quando você reza, você mexe com as fibras mais profundas do seu ser.
É interessante, é tudo. O Espírito de Deus penetra todo o seu ser. Você pedindo, sem você perceber, nosso Senhor está convencendo você de que você é pobre, de que você depende dEle, de que você está nas mãos dEle, de que você precisa dEle. Pedir. Peçam. Peçam. Peçam a nosso Senhor. Pedi e recebereis. Então, a oração pode ser de súplica, de intercessão, de ação de graças, tá certo? Pode ser uma súplica de perdão. Então, tudo isso são modos de oração. Mas por trás destes modos de oração, fica sempre a oração, o estar diante de Deus. E a oração que é a oração das orações, a oração litúrgica, a Eucaristia. Porque aí é o próprio Cristo que intercede por nós e nós entramos na oração dele, na oferta dele. Nós o oferecemos ao Pai em sacrifício e o Pai nos dá em comunhão. Agora, para terminar esta parte, uma advertência. A oração pode ser uma fuga. A oração pode ser uma mentira. A oração pode ser uma ilusão. A oração pode ser um modo de eu me mascarar diante de Deus. Quando? Quando eu rezo sem buscar a Deus de verdade. Quando eu rezo sem compromisso com Deus. Vejam bem, a oração deve sempre... Aí eu volto ao que Ana dizia ontem. Eu derramo o meu coração. A oração deve ser sempre um colocar meu coração diante de Deus. Quando eu rezo, eu devo de verdade ter a intenção de estar diante dele, de buscar a vontade dele, de buscar a vontade dele. Vejam, rezar sem me abrir para Deus não é rezar. Essa oração é falsa. Então, um termômetro se minha oração é verdadeira ou não é olhar a minha vida. Veja um juiz que não reza, não teme a Deus, não respeita os homens. Se eu rezo, eu devo me esforçar para viver na vontade de Deus, nos mandamentos de Deus. Nosso Senhor Jesus, porque rezava, buscou a vida toda a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua seja feita. Por isso Jesus viveu a vida todinha diante do Pai. Por isso eu disse que a vida todinha de Jesus foi uma oração. Então, uma oração que não me leve realmente a estar diante do Senhor e a buscar na vida a vontade dEle, não é oração verdadeira. Então, meus irmãos, eu lhes peço, como peço que também para mim a nosso Senhor essa graça, de na vida buscar a vontade do Senhor. De na vida caminhar na presença do Senhor. De na vida deixar o tempo todo que nosso Senhor nos cutuque, nos incomode para tirar a gente da vontade da gente, do horizonte estreito da gente, do modozinho mesquinho de ver a vida, de ver tudo, de querer tudo para a gente, de querer tudo para a gente. Como aquele cântico, é tão bonito aquele cântico, né? O meu coração que quer tudo, que não sabe partilhar, que não sabe amar. Veja, só a oração, só o Senhor pode transfigurar, pode curar, pode corrigir esse coração. Vocês estão aqui, olha. Podiam estar se divertindo, podiam estar em outro lugar, estão aqui. Então eu lhes peço que vocês tenham a coragem nesses dias de encontro de dizer: Senhor, o que tu queres me dizer? Por exemplo, vocês vão escutar aqui tantos pregadores. Todo mundo vai escutar com o ouvido do corpo as mesmas palavras. Mas por trás das palavras da gente, Deus, na força do seu Espírito, vai dizer a cada um uma outra palavra. A palavra que cada um precisa ouvir. Não serão muitas. Não serão muitas. Vocês escutarão muitas palavras nossas. Mas por trás das palavras nossas, vocês escutarão a palavra que o Senhor quer dizer para vocês. E só um coração orante, só quem tiver disponível, aberto,
poderá escutar essa palavra. Escutem. Procurem sempre levar a sério a palavra do Senhor. Viver na vontade do Senhor. Dá trabalho, dá, porque Deus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Deus nos tira da gente. Deus muda. Deus não é um Deus que responde às minhas perguntas. Não, Ele muda o meu jeito de perguntar. Deus não atende os meus pedidos, muda o meu jeito de pedir. Veja, não é um Deus que eu possa manipular como eu quero. Eu sou o Senhor teu Deus que te educa para o teu bem. Então, quando a gente reza de verdade, buscando de verdade a vontade de Deus, a gente vai ver aos pouquinhos, não é de repente não, a gente vai ver aos pouquinhos a nossa vida povoada por Deus. Para terminar essa parte da manhã, eu queria só terminar aqui a primeira parte da parábola. Durante muito tempo, o juiz se recusou a ouvir a mulher. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, está me torrando a paciência, vou fazer-lhe justiça para que não venha por fim esbofetear-me. Uma viúva brava, o juiz tem medo de que a mulher dê um escândalo. Vejam, Jesus aqui está mandando a gente aperrear Deus. Vejam, como essa viúva, veja, aperreou o juiz até dar fastio a ele. Assim Jesus está dizendo: aperreiem a Deus. Aperreiem a Deus. Aperreiem. Eu conheço uma pessoa a quem eu quero muito bem, mas tem uma cabeça muito lógica, impressionante. Ele dizia: para que eu rezar? Deus já sabe tudo mesmo, Ele faz como Ele quer. Olha para mim, Ele não vai fazer como Ele quer. Eu digo: vai. E Ele não já sabe tudo? Já. E para que então eu vou rezar ainda? Ele disse: porque Ele mandou. Mais do que isso eu não sei. Nós teólogos explicamos um monte de coisa que a gente não sabe, viu? Não sabe, eu não sei. O que eu sei é que nosso Senhor diz: orai sem cessar, pedi e recebereis. Eu não alcanço. Pode ser que aqui tenha alguém bem inteligente que alcance. Eu não alcanço. Não sei, eu sei que Ele manda eu rezar. Eu sei que Ele sabe tudo. Eu sei que Ele não muda a vontade dEle, porque Ele é perfeito, né? Mas eu sei também que Ele escuta a minha oração. E que mandou eu pedir, que mandou eu rezar. E que disse que Deus escuta a oração do pobre. Veja, que a oração do simples, do pobre, atravessa as nuvens. Então lá os salmos, 150 salmos compostos, e que o meu mestre, o meu Senhor rezou. Pronto. Eu conheço, tem um grande teólogo, não é grande não, tem um teólogo conhecido, mas diz muita besteira, um espanhol, Quiruga, que diz assim, que rezar pedindo não tem sentido. Se será quando o mundo, a gente não sabia por que é que vem a seca, não sabia do El Niño, não sabia dessas coisas, agora rezar pedindo isso? Aí eu digo: como esse rapaz é sabido? Ele diz isso. E o meu mestre, Jesus, disse que eu reze, que eu peça. E agora eu escuto quem? O Quiruga, que é doutor, ou o meu mestre? O meu mestre diz, não é? Tendes um só mestre, Cristo. A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de guia. Então eu digo que se dane o Quiruga e eu fico com Jesus, nosso Senhor. Não é? Não. Ele é um teólogo muito famoso, faz palestra em um monte de universidade, mas eu sou cristão. A minha esperança, a minha fé é em Jesus, nosso Senhor. Então, rezem, tá certo?